Olá, meus amigos, graça e paz a todos vocês. Estamos de volta. Nosso culto que cada domingo tem sido mais abençoado. Todos os domingos eu posto às 10 horas da manhã, horário de Brasília, eu posto o nosso culto. Mesmo que eu não avisar por meio do WhatsApp, domingo passado eu não avisei, mas 10 horas em ponto, o culto entrou, até porque eu já deixo ele programado no YouTube para entrar automaticamente às 10 horas da manhã. Então, quando for 10 horas da manhã, você pode entrar no nosso YouTube, Igreja Identidade de Cristo, que você vai encontrar o nosso culto online. O culto online é para você que está distante, você que está em outra cidade, você que talvez não está podendo congregar, ou ao longo dessa pandemia você decidiu e disse, não, eu vou fazer parte da Igreja Identidade de Cristo com o pastor José Maria. Eu já tenho acompanhado na rede social e você decidiu que você vai ser membro da Igreja Identidade de Cristo. Então, por isso que todos os domingos eu paro, gravo essa mensagem dirigida a você, para que você tenha o alimento espiritual e você possa ser fortalecido aí na sua casa, aonde você está. Então, é um momento nosso, é um momento seu, é um momento meu, porque também, quando eu compartilho com vocês a palavra do Senhor, eu também me sinto fortalecido, né? Eu também me sinto fortalecido. Então, eu quero que você, aonde você estiver, seja em qualquer cidade do Brasil, quero que você fique em paz, né? Um dia breve nós teremos condições de ter uma igreja mais próximo possível da sua casa. Eu estou preparando um estudo para as pessoas que querem fazer a obra de Deus. Ele chama Fazendo a Obra de Deus com Excelência. E nós vamos começar a partir do próximo sábado, já todos os sábados às 10 horas da manhã, a gente solta um vídeo fazendo a obra de Deus com excelência para preparar obreiros, preparar quem quer fazer a obra aí por esse Brasil inteiro, por esse Brasil afora. Claro que, a exemplo de Jesus, fazer a obra de Deus hoje tem que escolher a dedo, né? Ser como Jesus Cristo fez. Jesus escolheu os seus discípulos. Foram escolhidos os discípulos, porque quantos maus testemunhos nós temos hoje de pessoas que falam em nome de Deus, né? Falam em nome de Deus. A gente fica até chateado, né? Porque às vezes a forma como algumas pessoas falam em nome de Deus até acaba respingando, né? Na comunidade pastoral. Um dia desse eu ouvi alguém falar, olha, fulano teve uma revelação, parece que uma visão, sei lá o que foi no inferno e que viu não sei o que Deus mostrou. Eu falo, gente, não existe isso, Deus não está. O que Deus vai mostrar que uma pessoa, duas pessoas estão lá no inferno? Gente, ou se estão no céu. Não vejo Deus fazendo isso. Até porque, por que Deus faria isso? Mostrando no sofrimento uma pessoa ou duas pessoas. E o resto do mundo? O sofrimento é real. A Bíblia diz que o inferno é real. O inferno é real, como o céu também é real, né? Agora, a Bíblia Sagrada diz que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu, a saber, Jesus Cristo. E no inferno também, e falar que Deus mandou. Então, você percebe que é igual, por exemplo, eu vi uma vez, eu lembro, foi em 2017, salvo engano, logo que eu cheguei da África, faleceu um ator na gravação de uma cena no Rio, né? Afogou, você deve lembrar, não lembro o nome do ator, mas aí no grupo dos pastores
passou alguém encaminhando a mensagem dizendo que Deus queria ensinar uma lição. Aí eu, na hora, falei: pastor, por favor, não passa essa mensagem para frente e não me manda mais isso. Porque Deus não é assim. Eu acredito num Deus bom, num Deus de milagre, Deus bondoso. Eu acredito num Deus que pré-estabeleceu o juízo. O juízo será o juízo final. Se você falar assim: então, pastor José Maria, o senhor não acredita no juízo de Deus? Claro que eu acredito. Claro que eu acredito. Eu acredito no céu, acredito no inferno e acredito no juízo final de Deus. Só que eu acredito, o juízo de Deus ele foi pré-estabelecido. Para quando? O juízo foi pré-estabelecido para o final. O final do mundo é que vai acontecer o juízo. Agora, o nosso juízo começa com a morte. Quando nós morremos, aqui, vamos dizer assim, eu tenho um livro aqui, ó. Vamos dizer aqui que isso aqui é seu livro da vida. Vamos dizer que, ó, você já viveu tudo isso aqui, ó. Tá faltando só viver mais um pouquinho, ó. Você já viveu a maior parte do tempo. Tá faltando só isso aqui para viver. Um exemplo, né? Quando você morrer, então o que acontece com o teu livro? Teu livro é fechado. E esse teu livro agora, que representa tudo que você fez aqui na Terra, de bom ou de ruim, foi fechado. E agora, segundo a Bíblia, você vai ser julgado por tudo que você fez durante o tempo que você esteve aqui na Terra. Você vai ser julgado por tudo. Então, é assim que a Bíblia nos ensina. Então, o julgamento da humanidade, né, é encerrado, ou seja, não encerrado o julgamento, mas a fase do julgamento começa quando você morre, porque quando você morre, não tem como você consertar nada mais que você fez, que ficou registrado ali no livro. Enquanto você estiver com vida, você pode se arrepender, você pode mudar de conduta, você pode fazer uma porção de coisas diferentes. Mas quando você morre, aí sim o livro é fechado e não tem oração, não tem penitência, não tem nada que se possa fazer que possa beneficiar o morto, como pregou a Igreja Católica um tempo, dizendo que deveríamos orar porque as almas passariam pelo purgatório para depois ir para o céu. Não é verdade. Hebreus 9:27 diz: e como ao homem está ordenado morrer uma só vez. Vamos dar uma olhada aqui. Eu queria falar muito de Josué, mas vou deixar Josué para o próximo programa nosso. Então eu vou falar de Hebreus aqui rapidamente com vocês. Olha só, Hebreus capítulo 9, versículo de número 27, diz assim, ó, Hebreus 9, 27, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso ou disto o juízo. Então, quando você morre, o próximo passo seu depois da morte é o juízo, tá? O livro é fechado e você vai se apresentar diante do juízo de Deus com esse livro, levando o que você fez de bom e o que você fez de ruim. Se o que você fez de ruim pesar mais, e pelo que estamos vendo hoje aí, as pessoas não estão preocupadas em amar o próximo, em amar a Deus sobre todas as coisas, em tirar um tempo para Deus, em viver para Deus. Então é bem provável que o juízo para algumas pessoas será um tempo de dor, um tempo de angústia, um tempo de clamor, de ranger de dentes, porque as pessoas vão perceber que elas viveram a vida inteira sem se importar com a vida eterna. E depois, então, aqui do julgamento, elas passarão a vida inteira, o resto da vida, na perdição eterna. Essa questão do juízo de Deus ser pré-estabelecido me tira até uma dúvida, que talvez seja a sua dúvida, porque no passado, preste bem atenção, no passado, o juízo de Deus era bem presente.
O juízo de Deus estava no presente. Por isso, quando você lê o Velho Testamento, por exemplo, até a chegada de João Batista, que foi o primeiro a pregar já no Novo Testamento, no Velho Testamento você vê o juízo de Deus presente, pessoas sendo mortas, pessoas pagando pelo que fez. O próprio Deus disse: visitarei a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. O que Deus estava dizendo com isso? Deus estava dizendo assim: enquanto aqui na terra, se o pai não pagar, o filho paga. Se o filho não pagar, o neto paga. Se o neto não pagar, o bisneto paga. Mas alguém vai pagar pelo mal que fez sobre a terra. Aí depois, mais adiante, isso foi no princípio da lei. Mais adiante, Deus refez essa lei dizendo assim: bem, o filho não pagará pelo pecado do pai, e nem o pai pelo pecado do filho. Ezequiel 18 vai dizer: a alma do filho é minha, como também a alma do pai. E aí Deus diz: a alma que pecar, essa morrerá. Então, Deus retira esse negócio da o errado que o pai fez, passar para o filho pagar, ou o neto pagar o erro do pai. Existem pessoas que acham, e existem pessoas, o sentido que elas estão sofrendo, elas dizem assim: pastor, parece que eu estou sofrendo o que meu pai sofreu, que meus antepassados sofreram, parece que é um problema genético. Não estou entrando aqui na área da medicina, estou falando de coisas espirituais. E mesmo no mundo espiritual, às vezes a pessoa diz: pastor, a minha avó teve problemas assim, a minha mãe teve, e agora eu estou tendo. Quer dizer, como é que se quebra essa maldição? Essa maldição se quebra a partir do entendimento de que Deus cancelou esse tipo de coisa. Porque o diabo investe na falta de conhecimento. Ele acredita que você não sabe o que está escrito. E quando a gente pega a Bíblia e abrimos a Bíblia no livro de Ezequiel 18, nós vamos ver que Deus falou isso aí. Deus disse exatamente sobre a responsabilidade pessoal. Entendeu? Ezequiel disse Deus que o pecado de cada um, né, será sobre si. Que o pai não paga pelo pecado do filho, e nem o filho paga pelo pecado do pai. Então, quando eu entendi isso, eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque eu acreditava que eu tinha que pagar muito pelos pecados dos meus antepassados. Mas Ezequiel 18, verso de número 19, diz assim, ó: mas dizeis, por que não leva o filho a iniquidade do pai? Porque o filho fez o que é reto e justo, e guardou todos os estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. Então, por exemplo, não importa o que fez o seu Sebastião, meus avós maternos, os meus avós paternos, não importa o que fizeram os meus pais, não importa se eles seguiram ou não a Deus. O que importa é que eu estou seguindo a Deus. Não importa o que eles fizeram. Não importa, por exemplo, a minha mãe hoje assiste o nosso culto online todo domingo, e ela está assistindo agora. E aí, veja bem, ela é uma das que está servindo a Deus na geração dela. Ela é uma das cristãs, outras, as irmãs também dela, seguindo a Cristo. Então você vê que se teve maldição para trás, ficou para trás, porque nós hoje temos direito à bênção e não mais à maldição dos nossos antepassados. Conseguiram entender o que eu estou dizendo? Por quê? Porque quando Deus olha para minha mãe, por exemplo, Deus vai dizer assim: poxa, ela está vivendo na minha presença, portanto o que fizeram os pais dela não pode afetá-la. Quando Deus olha para mim, diz: não importa o que fizeram. Quando Deus olha para você, ainda que seus pais tenham sido as piores pessoas, mas você está amando a Cristo, amando a justiça, amando Deus, a bênção de Deus
é condicionada a você. Agora, se os seus pais foram terríveis, seus avós foram terríveis, e você continua terrível também, ou os avós foram terríveis, seus pais foram terríveis, e você é terrível e meio, então quer dizer que existe uma onda que vai passar de coisa ruim na vida de vocês, porque ninguém pratica o que é bom. Agora, quando alguém nessa família decide praticar o que é bom, ou seja, aquela corrente negativa que fica passando de um para o outro, você percebe que a corrente, segundo Deus, foi tirada. Mas alguém tem que praticar a justiça. A corrente é tirada quando a corrente é quebrada, quando alguém entende a necessidade de ter Cristo em suas vidas. A corrente é quebrada com a entrega da vida ao Senhor Jesus. Por isso eu falo que a maldição hereditária, chamada maldição hereditária, quando você entrega a vida a Jesus, ela é quebrada. Ela é quebrada imediatamente. Agora, se eu não entendo que a maldição foi quebrada, eu vou continuar vivendo com medo e vivendo pressionado pela maldição hereditária. É mais ou menos igual a escravidão no Brasil foi abolida muitos anos atrás. Mas imagina, até hoje existem pessoas que não têm um completo entendimento disso. Existem pessoas que não têm completo entendimento. Imagina alguns anos atrás. A pessoa não teve conhecimento. A partir do momento que você tem conhecimento, falou, opa, peraí. Não vou ser escravo de ninguém, não. Tem uma lei que me protege. E se você não tem conhecimento dessa lei? Então, o diabo tira proveito da falta de conhecimento. Eu quero que você em casa, aí onde você está, bata o pé e diga, eu estou livre. Eu estou livre, eu estou livre. Por quê? Porque eu sirvo a Cristo, eu sirvo a Deus, eu sirvo ao Senhor Jesus. Então disse Deus aqui, olha só, versículo de número 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a iniquidade do perverso ficará sobre ele. Tá? Então, mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá e não será morto. Então veja bem o que eu disse, né? A vida é um livro. Você tem um livro, Apocalipse vai dizer isso para nós, chamado Livro das Obras. Tudo que você faz é registrado nesse livro, que você creia ou não. Se você não crê, enquanto aqui na terra viver, não tem problema, não vou brigar contigo, não vou te forçar você a crer. Só que quando você fechar os olhos aqui, você vai lembrar. Falar, rapaz, bem que o pastor Zé Maria falou que tinha um livro. Aí, já pensou? Quando você morrer, aí o anjo entregar o livro na tua mão e falar, que é teu livro? E você não tem poder de alterar nada mais ali, porque já passou. Você faz alguma coisa, muda alguma coisa, ama, perdoa, faz o bem enquanto você está aqui na terra. Agora a pessoa me perguntou assim, pastor, então, o senhor estava explicando que no passado o juízo era presente. Exato, o juízo de Deus era presente. Hoje, no Novo Testamento, o juízo continua presente? Não, hoje o juízo foi pré-estabelecido para o juízo final. Por isso que você vê tantas pessoas fazendo coisas absurdas e você que não assistiu essa mensagem dizendo que Deus não faz nada. Como é que pode? Veja o que a pessoa está fazendo. E aonde está Deus? Deus não faz nada. Por que Deus não faz? Porque o juízo foi pré-estabelecido, o juízo final. Tudo que essa pessoa fez de bom ou de ruim, ela vai prestar conta no dia do juízo, no dia do juízo final. Então você que está me assistindo agora, você tem a liberdade, você pode consertar algumas coisas que você fez. E não deixar intencionalmente para quando estiver morrendo. Porque tem gente que vai deixar intencional. Não. Quando eu estiver quase morrendo, aí eu me arrependo. Como se Deus fosse bobo. Como se Deus fosse idiota. Como se Deus não soubesse do que está no seu coração.
Então nós temos que viver uma vida consciente, sabendo que de tudo que nós fizermos aqui, um dia nós vamos ser julgados. É claro que nós, seres humanos, gostaríamos que o juízo acontecesse. Fala a verdade. Diga se você também não gostaria que algumas pessoas fossem julgadas agora, nesse momento. Isso é coisa de humano. Nós olhamos e falamos, gente de Deus, oh meu Pai. A gente pensa assim, quanta gente boa morre e quanta gente ruim não morre. Ah, meu Senhor, isso é termo. A gente acha, sabe, calma. Deixa o juiz na mão de Deus. Deixa Deus. Viva a tua vida, faça o teu melhor. Viva, com Deus. Não se envolva com certas coisas. Cuida da tua alma. Você tem que cuidar da tua alma, da tua vida espiritual. Porque pode ser que no finalzinho, se você viveu a vida toda seguindo a Cristo, mas antes de morrer, se você o negar, você perde tudo que você fez, minha filha. Você perde tudo. Se você viveu até a última página, né? Tá faltando ali as últimas anotações. E nessas últimas anotações você negou a Cristo. Você perde tudo que você fez. Ah, pastor, mas aí não é justo. Bom, nós estamos falando com o rei. Ele é rei. Ele é rei. Ele é rei. Ele manda. Ele manda. E, portanto, ele manda que nós tomemos muito cuidado para guardar a nossa salvação. Tá bom? Então, por isso, respondendo à pergunta, que você vê muitas coisas acontecerem e parece que Deus não faz nada. Não é que Deus não faz. Deus está para fazer. Só que o juízo de toda a humanidade foi marcado para o juízo final. E os fatos, porque para se julgar tem que ter os fatos, não é verdade? E os fatos, que cada um será julgado pelos fatos. E os fatos? Os fatos é o livro, segundo Apocalipse capítulo 20 e 21, tem o livro das obras, tudo que você faz está escrito nesse livro. E quando chegar lá, esse livro vai estar junto de você. A pessoa, você está lá para ser julgado, pá, cai um livro na tua mão, quando você olha, o livro é a tua vida. Quando você estiver chegando diante do trono para ser julgado, você não vai esperar nem o juiz Deus falar, porque você já está vendo toda a tua vida ali, a vida má, a vida maligna, a vida cheia de pecado, cheia de coisa errada que você viveu. Você mesmo vai dizer, não, eu vou para a esquerda. Porque não é Deus que vai condenar ninguém. Você tem a opção de se salvar ou rejeitar a salvação. Deus não condena. Deus não vai te condenar. O que te condena são as suas atitudes. Você tem a escolha de amar a Cristo, de receber Jesus, de ficar com Jesus ou de rejeitar Jesus e viver a vida que você quer viver. Nós não estamos aqui para discutir. Noé não discutiu com ninguém. Noé não brigou com ninguém. Noé não amaldiçoou ninguém. Noé simplesmente continuou construindo a sua arquinha. Continuou construindo a arca. Até o dia em que a porta da arca fechou. E as pessoas disseram, Noé, por favor, abre a porta. Noé falou, filho, sinto muito, mas eu não posso abrir. Porque eu estou dentro da arca e a tranca da arca está por fora. Quem poderia abrir a porta da arca para vocês é Deus, fala com Ele. Ele que trancou a porta, Ele mandou colocar a tranca por fora. Eu não tenho acesso à tranca. A tranca está por fora. Então, meu amigo, vai chegar o dia e que nós, enquanto aqui vivemos na terra, vamos lutar para viver uma vida santa, uma vida de louvor a Deus, uma vida que traga glória para o nome do Senhor. Acho que hoje consegui te ajudar um pouquinho aí com entendimento. Você olha para a humanidade e vê uma humanidade perdida. Se você olhar para o cenário político brasileiro, então você fala, Jesus Cristo, meu Deus, não acredito que existem pessoas com tais capacidades. Existem pessoas tão assim, tá? E Deus, onde está? Deus está no trono, sentado, sob controle, não está preocupado, porque Ele sabe. O juízo foi marcado. E o livro de alguns tem sido fechado, né? O livro de alguns vai sendo fechado e na eternidade eles vão estar lá com esse livro, com as obras boas e com as obras más. Que você e eu sigamos firmes para fazer sempre
o que é bom e o que é agradável à vontade de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, é a grande realidade o que nós falamos aqui. Acredito que isso fala muito sobre a nossa salvação, a construção da nossa salvação, não olhando para pessoas, não olhando para ninguém, mas olhando para Jesus. Existem muitas pessoas que estão abaladas na fé porque olharam para um homem e disseram: eu não gosto do fulano, eu não gosto do cicrano, eu não gosto do beltrano. Mas, Pai, eu não posso te seguir olhando para o ser humano. O ser humano é falho, é imperfeito. Por isso que o Senhor veio, por isso que o Senhor morreu. O mesmo Pedro que andou próximo do Senhor ali, Pedro cheio de falhas, de fraquezas, de defeitos. Perfeito é o Senhor. Perfeito é o Senhor. Por isso eu te sigo. Por isso eu te amo. Por isso o que as pessoas falam não me abala. Por isso o que as pessoas falam não afeta a minha fé. Porque perfeito é o Senhor. Bondoso é o Senhor. Grandioso é o Senhor. E eu amo o Senhor. E não importa o que as pessoas dizem. Eu congrego, eu estou na tua casa, eu estou na tua presença, eu te sirvo com alegria, independente do meu vizinho, da direita, da esquerda, de trás, de frente, não importa. É eu e o Senhor, meu Pai. É eu e o Senhor, a salvação é individual. Oh, grande Pai, grande Deus, Salvador nosso, querido Jesus, eu te peço agora, abençoai a todos os nossos membros, aonde quer que estiver alguém que se considera membro da Igreja Identidade de Cristo. Pai, eu te rogo, eu te peço, abençoa estas pessoas, ajude-as, abençoando-as de forma rica, poderosa e abundante. Cuide da salvação, que o Espírito Santo te fortaleça para você ser um zeloso, uma pessoa de boas obras. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Diga comigo assim: Senhor Jesus, me ajude sempre a cuidar, a guardar a minha salvação e não deixa nada me jogar para trás ou para baixo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Amigo, Deus falou contigo, né? Então vamos segurar essa palavra. Eu sei que às vezes parece longo, mas é exatamente isso. O nosso tempo é uma mensagem de ensinamento da palavra. Existe a pregação da palavra e existe o ensinamento. Nesse caso aqui, é um ensinamento da palavra de Deus, tá bom? Te vejo você no próximo culto online, todos os domingos, às 10 da manhã. Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo culto online. Deus te abençoe. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, sua presença